O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, comentou nesta quarta-feira sobre os 60 anos do início da ditadura de 64, completados nesta semana. A gente chama o repórter André Anelli. André, boa noite, bem-vindo. O que declarou o ministro? Bom trabalho. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. No discurso de abertura da sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que quem viveu sob um regime autoritário sabe que os resultados são ruins e que o custo para a sociedade é alto. O presidente do STF afirmou ainda que é preciso valorizar o fato de o país viver agora em uma democracia. Barroso deu essas declarações em alusão aos 60 anos do início do regime militar no Brasil. A propósito do marco histórico da madrugada de 31 de março para 1º de abril, faço o breve registro a propósito do golpe de 1964. E eu uso a palavra golpe porque sempre que o presidente da República é destituído por uma fórmula que não esteja prevista na Constituição, esse é o nome em iuris que se dá, golpe de Estado. E ainda nesse discurso, Barroso avaliou que a democracia é um regime mais complexo porque demanda a construção de diálogos e consensos entre setores diferentes. Mas, mesmo assim, ainda de acordo com ele, a democracia é mais eficiente e respeita a liberdade dos cidadãos, ao contrário das ditaduras. Todos os que vivemos os dias difíceis desse país sabemos valorizar o que é viver em uma democracia constitucional. A democracia pode ser um regime político mais complexo, porque exige negociações e concessões, ao passo que no autoritarismo é possível impor soluções de cima para baixo. Mas quem viveu processos autoritários, como muitos de nós aqui, sabe que no fim do dia os resultados são piores e há um custo muito maior. Na última segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes, também do STF, já havia se manifestado em defesa do regime democrático. Ele disse que a luta contra o abuso de poder é também a luta da memória contra o esquecimento. O ministro defendeu ser necessário relembrar as violências e as violações cometidas, a fim de que tal estado de coisas jamais se repita. Um dia depois, na terça-feira, no caso ontem, o Congresso Nacional realizou uma sessão em defesa da democracia brasileira, também relembrando o regime militar iniciado em 1964. Tiago. É isso, André Anelli de Brasília. Vou pedir para você segurar um pouquinho, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para você, André. Mas antes, eu quero conversar com o Cristiano Vilela qual o peso do presidente do Supremo ter se manifestado sobre os 60 anos do início da ditadura em 64 e o regime que só terminou em 1985. Olha, Tiago, esse ano especialmente ele tem uma característica, essa fala do presidente do Supremo, ela acaba ganhando um certo relevo, não apenas pelo aniversário de 60 anos, uma data simbólica, mas especialmente pelo silêncio por parte do governo federal em relação a essa data. Muito se comentou se haveria algum tipo de manifestação ou de comemoração por parte do governo federal, não houve nenhuma manifestação nesse sentido, e aí o presidente do Supremo acabou fazendo as vezes do Estado brasileiro e repudiando a ditadura, que é algo que deve ser repelido por todas as instituições do Brasil. Agora, Vilela, você acha que mais setores deveriam ter se mobilizado? E até você citou essa posição do próprio governo, e no próprio governo houve um desconforto em relação a isso, porque muitos achavam que o próprio governo deveria fazer alguma sinalização. Olha, quando se trata de uma ditadura, um golpe de Estado, um movimento anticonstitucional, você fala de um movimento contra o Estado brasileiro. Nesse sentido, os três poderes que são a constituição da base do Estado brasileiro têm que se manifestar assim. Um golpe de Estado, ele é contra os três poderes e contra a instituição do Estado brasileiro. Pois é, e o próprio Supremo, né, durante o período militar, sofreu, alguns ministros foram cassados e houve também uma ampliação dos integrantes do Supremo e agora esse número, depois da Constituição, foi reduzido, né, para os 11.
Exatamente. Você vê que existe, todos os poderes acabaram sofrendo retaliações por parte da ditadura. Muitas vezes você mantém o funcionamento de um poder até como uma fachada democrática, e isso acontece ainda hoje em diversos países do mundo. Mas na prática não se pode deixar de lado que se trata de uma ditadura, e uma ditadura deve ser sempre repelida, não só no Brasil, como nas diversas partes do globo.